E o seu repórter Ângulo está de volta na sala de aula do Colégio Cidade de Itu. Você sabe, a Ângulo, onde tudo começa na sala de aula. Está ali o professor Giacomo, está dando aula de matemática. Vamos assistir um trechinho para você ver como é fácil aprender aula assim. Vem comigo. Olá, pessoal. Eu sou o Giacomo, professor de matemática, aqui do Colégio Cidade de Itu, Ângulo Itu. Hoje nós vamos fazer uma aula sobre áreas de triângulos. Vamos lá? Então, áreas de triângulos é um assunto que cai bastante no vestibular e é muito importante que você saiba trabalhar com as principais áreas de triângulos. Então, vamos lá, ó. Hoje nós vamos trabalhar as fórmulas básicas e o triângulo equilátero. Então, vamos olhar as principais fórmulas de áreas de triângulos. Bom, a primeira coisa que nós temos que ter em mente é o seguinte: observe o triângulo aí da figura. Temos o triângulo ABC, com a altura AH e a base BC. Olhando para o triângulo, a primeira coisa que você tem que determinar é quem é a sua base e quem é a sua altura. Agora, a base também pode ser outro lado. Vamos ver um outro posicionamento de base para esse triângulo. Agora eu posso olhar a base como sendo o lado AB. Veja só, temos o lado AB, então quem é a altura agora? A altura é o segmento CJ. E mais uma vez, eu posso também olhar outra base ainda. Note agora que nós temos a base AC. E a altura agora quem é? É a altura BI. Então a primeira coisa que nós estabelecemos num triângulo para trabalhar a sua área é quem é a base e quem é a altura, para usar aquela famosa área base vezes altura dividido por 2, ou metade de base vezes altura. Vamos a ela. Então aí você tem a fórmula da área do triângulo. Se você considerar a base, nesse caso BC, e a altura AH, a fórmula da área igual metade de base vezes altura, vai ficar o quê? Metade de BC vezes H. Essa é a fórmula mais elementar de área de triângulos. Vamos trabalhar agora um exercício com essa fórmula. Então o exemplo é o seguinte, ó. Na figura temos AB medindo 4, localize ali o AB, ó, ele mede 4 metros. BC mede 8 metros, AH mede 3 metros e CJ mede X, tá? O item A, o que ele pede no problema? Ele pede calcule a área do triângulo ABC. Calcule também o valor de X. Então vamos calcular primeiro a área do triângulo ABC e depois o valor de X. Vamos lá? Começando, nós temos aí, para a solução do item A área do triângulo ABC como sendo o quê? Metade da base BC vezes a altura H. Mas BC, como você viu nos dados do problema, mede 8. E a altura H mede 3. Aí então nós temos a área do triângulo ABC valendo metade de 8 vezes 3. E resolvendo essa continha, nós obtemos 12. Então a área do triângulo ABC é 12 metros quadrados. Mas lembre-se também que nós temos que calcular agora no item B quanto vale o X. E o X na figura é outra altura relativa a outra base. E a nossa outra base é a B. A B mede 4. A altura agora mede CJ, que é X. Tá? Então nós temos a área do triângulo ABC é 12 metros quadrados. Na formulinha, vamos lá, ó, metade da base AB vezes a outra altura CJ. De novo, metade da base AB vezes a outra altura CJ. Colocando nessa fórmula a área do triângulo que é 12 e o dado 4 no lugar de AB, nós temos então 12 igual a metade de 4 vezes x, que é a altura CJ. Caímos numa equaçãozinha de primeiro grau, resolvendo essa equaçãozinha de primeiro grau, você obtém como resultado o quê? 6. Então o x, a altura CJ, mede 6 metros, beleza? Esse é o tipo de problema básico para áreas de triângulos. Vamos agora para outra abordagem de áreas, também muito importante, tá? A área de um triângulo também pode ser calculada usando o quê? 2 lados e o ângulo compreendido entre os lados. Veja na figura, você tem o lado B, o lado A, e o ângulo compreendido entre eles, alfa. E qual é a área nesse caso? Quando você tem 2 lados e o ângulo compreendido entre eles. Você pode fazer a área sendo metade de lado vezes o seno desse ângulo alfa. Então é metade do lado vezes o seno do ângulo compreendido entre eles.
Vamos agora analisar um pouco mais essa fórmula. E da onde aparece essa formulinha, né? Qual é a origem dessa fórmula? Metade de lado vezes seno do alfa. Observe na figura, no triângulo ABC, que nós temos a altura AH, uma base BC, o ângulo alfa, dentro de um novo triângulo, que é o triângulo ABH. O triângulo ABH é retângulo. E nessa figura, o nosso objetivo é calcular a medida AH. Vamos calcular a AH nesse triângulo ABH, usando o quê? A definição de seno. Seno do ângulo alfa é o quê? É cateto oposto ao ângulo alfa, dividido pela hipotenusa. Nesse triângulo retângulo, o cateto oposto ao ângulo alfa é quem? O AH. A hipotenusa, AB. Então, o seno de ângulo alfa vai ficar o quê? AH dividido por AB. Na hora que você isola nessa expressão do seno o AH, você passa o AB multiplicando, então a altura AH vale o quê? AB vezes seno de alfa. Então a nossa altura AH, novamente, é o AB, é o lado AB vezes o seno de alfa. Guarda bem esse resultado. Vamos ver como nós vamos usar esse resultado. Observe agora novamente, tá? O triângulo ABC e a fórmula da área do triângulo ABC, usando a fórmula da área que nós já vimos no primeiro exemplo, que é o quê? Metade da base vezes a altura. Metade da base BC vezes a altura AH. E quem nós vamos colocar no lugar do AH? Aquela expressão que acabamos de calcular. Então o AH é o quê? AB vezes seno de alfa. Então observe que nós fazemos a substituição e conseguimos a fórmula da área do triângulo sendo o quê? Metade de BC vezes AB vezes seno de alfa. Novamente, olha ali, ó, a área do triângulo ABC é o quê? Metade do lado BC vezes o lado AB vezes seno de alfa. E aí nós temos então nessa fórmula, chamando BC de A e chamando AB de Bzinho, né? BC é Azinho e AB é Bzinho, caímos na fórmula que nós colocamos aí para você, que é área do triângulo ABC, metade de lado vezes seno do ângulo alfa. Perfeito? Vamos usar essa fórmula para calcular um exercício, tá? Vamos lá, ó. Calcule a área do triângulo a seguir. Nós temos o triângulo ABC, com lados AB medindo 4 metros, o outro lado BC medindo 8 metros, e o ângulo compreendido entre eles valendo 60 graus. Vamos calcular essa área desse triângulo usando a fórmula que acabamos de deduzir aí. Vamos lá. Então nós temos como solução a área é metade de AB vezes seno de alfa, metade da multiplicação dos lados vezes o seno do ângulo compreendido entre eles, e colocando os dados nós temos o quê? Metade de 4 vezes 8 vezes seno de alfa. No lugar do A a gente colocou 4, no lugar do B a gente colocou 8, e no lugar do alfa nós vamos colocar 60 graus. Então teremos metade de 4 vezes 8 vezes seno de 60 graus. Colocando o valor do seno de 60 graus, que é quanto? Raiz de 3 sobre 2. Colocando nessa expressão, temos essa conta. Realizando essa conta, fazendo a continha, o que nós obtemos como área? 8 raiz de 3 metros quadrados. Beleza? Agora vamos para a última fórmula de área de triângulo, que é a área do triângulo equilátero. É uma fórmula que a gente usa bastante, tá? Nós usamos bastante a fórmula da área do triângulo equilátero para trabalhar em figuras do tipo hexágonos regulares ou trabalhando em geometria espacial. Nós usamos muito o triângulo equilátero. Então temos mais uma fórmula que é interessante que você saiba. Mas se você não souber, eu vou mostrar para você qual é o raciocínio que você pode seguir também para obter o resultado da área do triângulo equilátero. Vamos lá? Temos um triângulo equilátero, de lado medindo A, e a área do triângulo equilátero é lado ao quadrado, raiz de 3, dividido por 4. Então você pega o valor do lado, eleva ao quadrado, multiplica por raiz de 3 e divide por 4. Usando o lado com medida Azinho, a área vai ser o quê? Azinho ao quadrado, raiz de 3 dividido por 4. Beleza? Vamos agora então trabalhar um pouco essa fórmula. Veja só,
você pode calcular a área do triângulo equilátero fazendo o quê? Calculando a altura do triângulo equilátero. Veja que nós dividimos aí o lado BC ao meio, puxando a altura de A até H. Esse lado BC que foi dividido ao meio tem a medida A sobre 2 e A sobre 2. Nós temos a altura que nós batizamos com Hzinho e nós temos então um triângulo retângulo à direita, um triângulo retângulo à esquerda. Trabalhando Pitágoras nesse triângulo retângulo, o que nós fazemos? Nós fazemos cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado igual a hipotenusa ao quadrado. E quem é o cateto ao quadrado nesse triângulo retângulo? Nós podemos colocar o H como um cateto e o A sobre 2 como outro cateto. Aplicando Pitágoras, trabalhando nessa expressão, nós chegamos na altura do triângulo equilátero, que é o quê? A raiz de 3 sobre 2. Essa é a altura. E vamos calcular a área usando essa altura. Então, o cálculo da área é o quê? Mais uma vez, olha lá a fórmula básica. Base vezes a altura dividido por 2, metade de BC vezes AH. Então, fazemos metade de BC, que é A, vezes AH, que é A raiz de 3 sobre 2, que acabamos de calcular com Pitágoras. Então, a área, resolvendo essa continha, vai dar o quê? A ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Fizemos A vezes A ao quadrado. O 2 do denominador multiplicando o outro 2 do denominador, dando 4. E temos então A ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Você fala, mas eu não quero trabalhar o triângulo equilátero aplicando Pitágoras. Então você pode usar a outra fórmula que envolve o ângulo. Vamos lá? Lembre-se que a fórmula é o quê? Metade de lado vezes o seno do ângulo compreendido entre eles, né? Entre os lados. Então, a área pode ser metade de BC vezes AB vezes seno de alfa. Mas quanto vale BC? Vale A. Quanto vale AB? Também vale A. E quanto vale o alfa? Vale 60 graus. Vamos ver? Então, nós temos aí, ó, a área vai ser metade de A vezes seno de 60. Jogando na formulinha os valores, né? Calculando o seno de 60, que é raiz de 3 sobre 2, mais uma vez voltamos para aquela fórmula original. A área do triângulo equilátero será o quê? A ao quadrado, raiz de 3 sobre 4, onde o A, o Azinho, é o lado do triângulo. Então você pode trabalhar para o triângulo equilátero com essas duas abordagens básicas. Ou simplesmente decorar a fórmula. E se você decora a fórmula, o exercício fica muito rápido, fica muito fácil. Veja só. Temos aí um último exemplo. Calcule a área de um triângulo equilátero de lado 5 metros. Tá? Calcule a área de um triângulo equilátero de lado 5 metros. O nosso Azinho vai valer 5. A fórmula é Azinho ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Substituindo no lugar do Azinho 5, vai ficar o quê? 5 ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Então, a área será 25, raiz de 3 sobre 4 metros quadrados. Beleza? Então tá aí, pessoal, as principais fórmulas, né, ou as fórmulas mais elementares para áreas dos triângulos. Espero que você tenha gostado. Trabalhe com áreas de triângulos, que ela é um assunto bastante recorrente. E como você pode observar, a abordagem é bem tranquila, bem simples, bem fácil. É isso aí, pessoal. Desejo a você um bom estudo, né, bom trabalho aí e manda bala. Tá? Bons resultados para você nas suas provas e no vestibular. Um grande abraço, pessoal. Você viu como fica fácil aprender aula assim? Muito mais fácil. Os professores do Colégio Cidade de Itu, Anglo, dão aula assim. Já já eu volto em uma outra sala de aula. Mais um trabalho para você do seu Repórter Anglo. Tchau!